A geração de 1920. A geração de 1920 foi o grupo de intelectuais marxistas que mais provocou impacto político. Isso porque viveram em um ambiente muito mais turbulento no momento em que o capitalismo europeu começava a navegar na direção da tormenta da Primeira Guerra Mundial. Eram originários de países do leste e centro da Europa. Vladimir Lenin, originário da Rússia. Rosa Luxemburgo, da Polônia. Leon Trotsky, da Ucrânia. Otto Bauer, da Áustria. E Vini Preobrazhensky, da Rússia. Todos aderiram ao marxismo bastante jovens, fazendo jus ao estereótipo de que o marxismo é um pensamento típico da juventude. Uma prova da precocidade desses intelectuais é o fato de que todos escreveram um trabalho de peso antes dos 30 anos de idade. Seguindo o preceito da praxe, praticamente todos ocuparam posições de liderança política. Lenin foi um dos líderes dos bolcheviques e chefe de governo da Rússia soviética entre 1917 e 1924. Rosa Luxemburgo foi fundadora da Liga Espartaquista, que tentou fazer um levante comunista na Alemanha em 1919. O movimento fracassou e ela foi fuzilada. Trotsky foi um dos auxiliares de Lenin e após a Revolução se tornou comandante do Exército Vermelho. Por divergência com Stalin, foi exilado da União Soviética e assassinado por um agente soviético no México em 1940. Bauer foi o líder do Partido Social Democrata da Áustria e chegou a ser ministro do exterior entre 1918 e 1919. Preobrazhensky foi um dos principais líderes do partido bolchevique na região dos Urais. Após a Revolução, se tornou o principal economista responsável por formular as políticas de planejamento da União Soviética. Apesar de serem lideranças em seus partidos nacionais, todos eles eram defensores da Revolução Mundial, mantendo diálogo com líderes comunistas de vários países. Lenin fundou a Terceira Internacional para aglutinar os comunistas para espalhar a Revolução Russa para outros países. Trotsky fundou a Quarta Internacional em 1938, por não acreditar que o comunismo soviético, sob a liderança de Stalin, fosse espalhar para outros países. A preocupação desses intelectuais eram com temas relacionados à economia e política. Isso fica evidente no título de suas principais obras. Lenin, Imperialismo, etapa superior do capitalismo, um tema econômico. O que fazer? É um manual de como organizar uma revolução, um tema político. Acumulação de capital, de Rosa Luxemburgo, um tema econômico. História da Revolução Russa, de Trotsky, um tema político. ABC do Comunismo, de Preobrazhensky, um livro para divulgar o marxismo para operários, portanto, um tema político. O marxismo soviético. Não se pode fazer um panorama do marxismo sem fazer uma referência ao marxismo que se desenvolveu na União Soviética e em outros países comunistas. Para muitos marxistas, o regime stalinista não tem nada a ver com Marx e seria uma espécie de capitalismo de Estado. Discordo desta tese. Como afirmou o Pequeno Príncipe, somos responsáveis por quem cativamos. E Marx e Engels são de certa forma responsáveis por quem foi cativado por suas ideias. Mas isso não significa dizer que Marx e Engels foram autoritários e defenderam a criação de campos de extermínio na Sibéria ou que concordariam com as atrocidades praticadas pelo Khmer Vermelho no Camboja ou com as loucuras de Mao Tse-tung na China. Como afirmou Max Weber, as ideias, quando são aplicadas ao mundo real, são inevitavelmente deformadas. Marx e Engels formularam suas ideias a partir da abstração intelectual, mas quando elas foram aplicadas à realidade concreta, tiveram que se adaptar às condições econômicas, políticas, sociais e culturais vigentes. Então, o regime stalinista é marxista,
mas mesclado com influências culturais russas e deformado pela personalidade melomaníaca de Joseph Stalin. Da mesma forma, o comunismo chinês é um marxismo mesclado com as tradições confucianas chinesas e com elementos do livre mercado. As ideias puras só existem como abstração teórica, e por isso os criadores de ideias se decepcionariam ao ver o desdobramento histórico delas. Assim, provavelmente Jesus Cristo não seria cristão se visse o que o cristianismo se tornou nos dias de hoje, e Marx não seria um marxista ao ver o que foi praticado em nome de suas ideias. O que surgiu na União Soviética deturpou muitos preceitos marxistas clássicos. Em vez de se tornar a ditadura do proletariado, tornou-se uma ditadura burocrática do Partido Comunista Soviético. Em vez de servir de trampolim para espalhar a Revolução Comunista para todo o mundo, o regime soviético defendeu a tese do socialismo em um só país, adiando o apoio à Revolução Mundial para um futuro indefinido. Em vez de desvalorizar o indivíduo diante das classes sociais, o regime soviético criou um odioso culto à personalidade, que lembrava os déspotas mais terríveis do regime czarista. Embora Stalin, na prática, fosse apenas o primeiro secretário do Partido Comunista Soviético, a modéstia do título escondia uma verdadeira adoração pública. Um dos exemplos foi um editorial publicado em 1950 pelo Pravda, o principal jornal soviético. Assim diz o editorial: se você estiver com algum problema, se encontrar alguma dificuldade no trabalho, se tiver alguma dúvida quanto ao que é capaz de fazer, pense nele, em Stalin, e se sentirá novamente forte e confiante. Se sentir cansado quando ainda há trabalho a ser feito, pense nele, em Stalin, e encontrará novas forças. Se você estiver em dúvida quanto à melhor decisão a tomar, pense nele, em Stalin, e verá que é fácil decidir. Stalin diz, isso significa que é assim que o povo pensa. O povo diz, isso significa que é assim que Stalin pensa. Essas palavras constituem uma perfeita antologia da bajulação em nível mundial. A teoria marxista defendida pelo regime soviético foi influenciada pelo positivismo e pelo darwinismo social, e o marxismo passou a ser visto como uma ciência exata, um marxismo rígido que passou a ser conhecido como marxismo vulgar. O que ocorreu na União Soviética foi a transformação de uma ideologia da emancipação humana num regime totalitário. Vale ouvir uma das mais brilhantes críticas a esse regime feita por George Orwell, no clássico A Revolução dos Bichos. No livro, publicado em 1945, os animais de uma fazenda, maltratados pelos donos, fazem uma revolução e assumem o controle da produção na fazenda. Contudo, os porcos, os líderes da revolução, passam a oprimir os outros animais e a fazenda se torna um lugar pior do que era antes. No final do livro, há a seguinte citação: as criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Os animais da fazenda já não sabiam a diferença entre o porco e o homem, da mesma forma que os trabalhadores da União Soviética não sabiam a diferença entre um burocrata do Partido Comunista e um burguês.